Hello to all of you. This is another episode of our Context Coffee Chat, and I'm super excited to be speaking with one of our favorite coffee producers, Theodoro Stein and his wife Fabia from Brazil. And then I'm also welcoming Joana from the Bristol Loaf. She manages the Bedminster shop, if I'm not mistaken, Joana. In Bristol, obviously, and she will be translating for us because she is also from Brazil. Thank you, all of you, for being here, and yeah, I'm really excited to have you. Thank you, Katja. Thank you for the introduction. All right. Well, today we are talking about coffee from Brazil, coffee from Theodoro and Fabia's beautiful farm. And the topic is basically, or the concept of this conversation is all the way from the farm to the portafilter, because we have coffee producers on the one end, and then us as a roastery in between, and then obviously the barista, the coffee preparation side with Joana, in the coffee shop behind the bar, but also from the point of view of a coffee shop manager, which is really exciting. Yeah, Theodoro, ela tá fazendo uma introdução sobre o que a gente vai falar nesse chat e dizendo que a gente vai falar sobre a produção até o servir do seu café, passando pela torrefação e pelo barista. Sim, tranquilo. I think we're both drinking your coffee, and it's just really delicious. This is what we're making of it here. I've sent you guys some coffee before, Teodoro, and it's, yeah, everybody loves it. It's just really delicious. Tanto ela quanto eu estamos bebendo seu café, que ela torrou, e todo mundo que prova esse café fica muito impressionado o quanto delicioso é. Nós agradecemos isso aí de coração, porque é muito satisfação pelo nosso trabalho e ver que vocês, na xícara de vocês, estão gostando muito desse café aí, que é feito com muito amor, com a minha esposa aqui. Com certeza. He says that it's a great satisfaction to see that we are drinking his coffee in the other side of the world and enjoying a delicious cup of coffee from him that he and his wife make with lots of love. Absolutely. You can taste the love in the cup. A gente consegue provar o amor que vocês botam na xícara de café. I think we've prepared a few questions, and obviously this is going to take a little while longer, our conversation today, because we have to do the translation. But I think it's fun. It's fun enough, and so we'll just get started. Maybe Fabia, Teodoro, you can tell us a little bit about what the day-to-day on your farm looks like. So what does one typical day at Sitio Grod Stein look like? Para começar a conversa, né, como a gente preparou algumas perguntas para vocês, se vocês pudessem começar falando como o dia a dia de vocês é na farmácia, como é um dia normal na farmácia, desculpa, na fazenda de vocês. Bem, quando nós começamos a trabalhar na época de apanhar café, tinha diariamente que a gente pode apanhar café, os tratos também do conservação do solo. Nós começamos na época da apanha de café, nós levantamos lá para as 4h30 da madrugada, onde que ela prepara minha refeição para me poder levar, que a minha propriedade ainda fica um pouquinho de distância daqui, onde eu moro. Que onde que nós moramos é uma chácara. Só dali eu vou para meu terreno, às 6h da manhã, estou chegando lá. Para começar. Nossa! Uau, é longe mesmo, né?
Não é tão longe, não, porque até que ela faz a minha refeição, assim, leva mais ou menos uns 40, 50 minutos. Enquanto isso, ainda vou nos terreiros para poder olhar como está, passar a orientação também para ela poder, durante o dia, ela fazer o trabalho dela ali tranquilo. E aí ela vai trabalhar com você? Não, ela fica cuidando, né? Ela cuida dos terreiros, que são os terreiros suspensos que nós temos aqui em então casa. Você colhe o café e traz para onde você mora e faz Isso. toda a pós-produção aonde você mora. Isso. So when he starts the harvest, normally he needs to wake up about 4:30 in the morning to be in the farm, in the coffee farm that is not where he lives. So he lives about 40-50 minutes from the farm. Okay. So he needs to be there about 6 o'clock in the morning. So he wakes up 4:30 while she prepares his lunch and all of the meals of the day. They talk about how they are going to treat the coffee, to process the coffee after, and everything that needs to be done in those beds. So it's like if they are going to use suspended beds, if they are going to dry the coffee naturally or use any other kind of process. So she does it during the day, and they do it in his property, their property. So he harvests the coffee in the farm and he brings it to where he lives, which is a kind of a sitio. So it's like he's a house with a big area around that they treat the coffee after there, and that Fabia is the person that does it. Okay, so the field basically where the coffee trees grow is about 40-50 minutes away from his farm. Because what does sitio actually mean? A lot of my customers have a little bit of a hard time pronouncing it right, so maybe pronounce it right and tell us what it actually means. Sitio Grod Stein or Stein, how do you pronounce it? Como é a maneira correta de pronunciar o nome da sua fazenda, né, do seu sítio, e exatamente o que significa sítio para vocês? O sítio é porque eu sou um pequeno produtor, porque eu só tenho 13.000 copos de café. E nós chamamos aqui o sítio. Aí o Grod, eu sou descendente da Alemanha, pomerano. Nós somos pomeranos, ela é italiana. Aí nós falamos Sitio Grod Stein é meu sobrenome. Aí se nós traduzimos aqui o significado do Stein é pedra, porque meu sítio tem uma grande pedra. Sítio Grod Stein, sítio grande pedra. Grod. Deu para entender? Grod é de italiano ou é de alemão? Grod é grande. Grod é alemão, pomerano que eu falo. Entendi. E Stein é meu sobrenome. Entendi. So, sitio is because of the size of his farm, because he has only 13,000 trees. Oh, yeah, okay. So it's not a big farm. So to be called farm, I believe it needs to be bigger. Okay. And then he has the surname is Stein, but Grog is big in German. Yeah. So in his sitio, there is a big rock, and because Stein, the translation is rock, the name is Sitio Grod Stein because it's his surname with the reference of the big rock in his sitio. That's a really nice connection right there. Yeah. Obviously, I asked the question knowing at least part of the answer, because that's how we kind of connected and started our conversation, because he told me that his family originally came from Germany, and I am from Germany as well.
So at first I thought maybe he even speaks German, which would have been super convenient, but we've somehow managed to, to develop a little bit of a WhatsApp friendship using Google Translate back and forth anyways. And I've been loving it, having Brazilian conversations with a coffee farmer with German ancestry at Sitio Grod Stein. Ela disse que ela fez a pergunta meio que já sabendo a resposta, porque foi mais ou menos como vocês começaram a conversar e começaram a se comunicar. Porque ela também vem da Alemanha, né? Ela tem descendência alemã e aí vocês começaram a toda essa conversa devido a essa conexão que vocês têm entre vocês. E ela achou muito interessante o fato da conexão do Stein, de existir uma pedra no seu sítio e ter essa conexão com o seu sobrenome. Foi muito bom, né? Você vê que tem uma pedra muito grande, né? E isso com o meu sobrenome parece que deu tudo certo ali. Com certeza, com certeza. Yeah, he mentioned about the connection with the big rock in the farm with his surname. Seems that it was just like something that you linked. Yeah, that just matches really well. Yeah, I love it. So if I understand this correctly, because this is something I didn't know either, I've seen coffees that are called sítio before, but then there are also Brazilian coffees named after fazendas. And that basically the difference is sítio being a smaller farm, and from a certain number of trees or a certain size onwards, it's called a fazenda. Is that the way it works? Yeah. Let me just ask him. Yeah. Então, se for sítio, significa que é como se fosse uma fazenda pequena. Né? Para ter o nome de fazenda, precisa ter um mínimo de tantas árvores de café, moitas de café ou hectares? Qual é muitos cafés. Hectares. Hectares. Isso. Então, a sua fazenda tem 13 mil hectares, você falou? O sítio, né? Não, são 13 mil covas de café. Entendi. Varia equivalente 4 hectares só. Deu para entender? Sim, traduzir assim. Eu tenho 13 mil covas de café implantadas em 4 hectares. Quais ao que nós falamos aqui? São equivalente a 38 mil metros de terra. 38 mil metros de terra. E aí, desculpa, repete, quantas pés de café por metro quadrado? 4. Vai dar mais ou menos 4 mil por hectare. Por hectare, entendi. So yeah, it is according to the size of the farm to be called farm or sítio, in the case in Portuguese, fazenda or sítio. And in his case, he has about 4,000 trees per hectare, which means he doesn't meet the requirements to be a farm. Yeah. So he is a sítio. Yeah. Okay. And in total, he has trees. All right. And then from what he said earlier, he goes out to the field and picks the coffee cherries after coordinating with Fabia. And then he brings them back to the sítio. And Fabia then processes them and dries them and puts them on the suspended beds and takes care of the post-harvest processing of the coffee. Is that right? Então, de acordo com o que você falou antes, você colhe o café, você vai até o sítio, faz toda a colheita, retorna para a chácara onde vocês vivem, e aí a Fábia que faz todo o processamento, coloca nos terreiros, coloca para secar, e faz todo o pós-colheita processamento. É isso?
É o seguinte, quando eu chego em casa, aí eu vou no despopador, que é como o despopador. Dali, ela me ajuda nesse trabalho ali. Depois, ela vai levando para os terreiros suspensos, que é onde que ela cuida do trabalho dela. É ali que ela fica olhando, porque eu faço depois a limpeza dos papadores, para ter a higiene daquele ali. Aí ela fica carregando café para lá, para mim. E se for feito Então, você faz a parte, você faz a colheita, ela faz depois que tira do descopador, né? Ela faz os processos e você faz a higiene da máquina. Sim. E também tem questão dos cafés natural, né? Quando ele está natural, ele é levado para o terreiro, depois de boiou toda a impureza, os cafés que não estão bons, né? Tão bons, aí o que sobrou foi levado para o terreiro, só os bons, ainda ficou os verdes ali no meio. Aí foi feita toda a cata de todos os verdinhos, para restar no final só os cerejas madurinhos. Os maduros. And so what's happened is he brings the coffee and then they put in the machine to depulp them. Of course, like the ones that are washed. And then while Fabia is doing all of the selection of the good cherries, so like make sure that they only put the good cherries to dry and to prepare and to make sure that it's going to be like everything's going to be good. Theodoro is doing the hygiene of the machine. Okay. So he cleans the machine every day or every time after the pulped harvest to make sure that all of the standards are met. And Fabia kept like, even with the naturals, she kept like doing all of the selections to put to dry and to make sure that the good standards are met. All right, that's good division of labor. Yeah. I think, if I'm not mistaken, or let me ask you this way, when does the harvest season start and how long does it last? And is there more than one harvest? Quantas colheitas por ano você tem? Existe mais de uma ou você só tem uma? E quando começa e quando termina? Quanto tempo dura seu período de colheita? Questão da colheita, eu só tenho uma colheita por ano. Aqui que começa em maio e costuma terminar lá para mês de agosto. Onde também eu tenho seleções de café, né? Que eu tenho vez que num pé eu passo 4 vezes para me pegar só os bons, os cerejão mesmo, para mim poder fazer um café top de linha aí. And he has one harvest per year that normally starts in May and finishes in middle of August. So some of the coffee trees he can harvest more than once. So it's like he goes and pick up good cherries like even 4 times. So they kept like giving him more and more coffee. But yeah, he only has one harvest per year. Okay. Yeah. At this moment, he had already finished the crop, so the harvest, and he's cutting the trees as they call like a schedule cut for the trees to make them healthy for the next season. To prune them, prune them, yeah. Thank you. I didn't know this word. This is a new one to me. It's just like with tomato plants. That's what you do with them as well. Yeah, it's true. And then, because he mentioned the coffee that I buy from him is a honey process. And but I believe he mentioned that they are doing natural process as well. And did he say they are doing washed processed coffees as well? Let me check. Vocês fazem café
vocês processam café lavado, honey process e natural, ou só honey process e natural? Você repetir, que está falhando um pouco. Quais os tipos de processamento que vocês têm? Porque vocês mencionaram que vocês fazem processamento natural, e o café que a Kátia compra de vocês é um honey process. Acho que vocês chamam isso de cereja descascado, pode ser? Sim. O que a Kátia comprou, porque os natural nós conseguimos fazer bastante esse ano. O CD, nós falamos que o CD descascado, onde que nós faz o café honey, que nós não usa na máquina, só descasca ele, mas não usamos o demonstrador, para não danificar o grão. Não tirar o mel, aquela doçura, e não estourar também aquele pergaminho em volta, para ele conservar ali o açúcar dele. E vocês fazem café lavado também? Vocês produzem café lavado? O cereja, no caso, o natural? Você, no caso, você faz o natural ou o cereja descascado. Você não faz a completa... você não desculpa completamente ele antes de secar. Não, nós descascamos, que aí a gente tira aquela pele em volta, né, que nós falamos CD, passa ele no despapador, aí que nós faz o café honey, leva direto para o terreiro, sem passar na outra máquina que nós fala demonstrador, que ele bate muito lá dentro, tira o açúcar dele, que tem aquela nata em volta dele. Nós fazemos e vocês não fazem esse tipo? Não, nós só fazemos honey. Yeah, they only process natural or honey. They don't do washed. All right. Another thing that I was wondering is, do they only produce specialty grade coffee, or does some of the coffee they produce also go into the commodity market? Is it some of it? Is it mainstream coffee that is? Or do they only sell through Lado a Lado and Faf Coffee? Vocês fazem apenas café com graduação para ser café especial, ou vocês produzem café para o mercado comercial também? Sim, nós fazemos dois. Nós pegamos os bons, que nós pegamos cereja, né? E na minha maquinária eu tenho assim, que é um boiador. O que tiver com defeito, é só para cima. Dali, aí depois eu lá no escopador que massa o café em cima, aí nós falamos separador. Aí eu tiro o peso só para descopar o cerejão. Depois eu passo ele de novo para me vender como café commodity por aqui mesmo, para economizar terreiro também. Sim. E os naturais são exportações para mim. Entendi. E aí o commodity você vende no Brasil ou você importa? Não, fica aqui no lugar aqui mesmo. Tem uns compradores para esses café commodity. Entendi. No local mesmo, tem comprador para isso. So yeah, he sells in the specialty market only the good beans, like the good fruits. He selects it like in lots of different phases. He passes like a machine, and even with the machine, he tried to pick the good ones and put to dry naturally or to do the honey process. But also, like all of the ones with defects, he sends to the commodity market. And he sells it internally in Brazil. There is lots of markets to buy those coffees. Yeah. All right. That's interesting. So the commercial grade coffee stays in Brazil. Yes. Yeah. And I think that's probably a pretty common thing from what I know of the Brazilian coffee market, because it is such a huge domestic market as well. A lot of coffee producers produce
for the domestic market, which compared to other coffee origins is more unusual because Brazil has the biggest domestic coffee market, no? Yeah. Yeah. Also, I'm going to translate to him, but just an observation. We as Brazilians, the roasteries can't buy coffee from outside. There is a law that protects our market, because otherwise it's like, I don't think, especially when you talk about a specialty coffee, I think a lot of people would prefer to buy from outside and to import coffee. Theodoro, ela está comentando sobre pelo que ela conhece do mercado de café brasileiro, de produtores brasileiros, é muito comum essa prática que você faz de vender o café commodity internamente e exportar o café especial, né? Porque existe uma demanda muito grande do mercado interno brasileiro por café, porque além da gente ser o maior produtor de café do mundo, nós também somos os maiores consumidores de café do mundo, né? Porque é uma nação muito grande com muita demanda de consumo de café. E aí eu comentei com ela que, além disso, tem a lei que protege o café brasileiro de não... das torrefações não poderem importar café, né, para o Brasil de outros países, que as torrefações no Brasil precisam utilizar café brasileiro. Sim, eles usam também, né? Sim, o Brasil pode exportar café, pode mandar café para outros países, mas teoricamente não pode importar. Você não pode ter nas torrefações café colombiano, por exemplo. Entendeu? Uhum. Sim, eu conheço que tem uma regra lá, uma lei que não permite muito exportar café dos outros países para o Brasil, né? Exatamente. E você vende café pela FAF e pela Lado a Lado, é isso? Isso. Eu conheci o Rafael, que é lado a lado, onde que ele fez um projeto muito bonito. Eu conheci o Rafael há muitos anos. Aí, quando eu comecei a voltar a mexer, aprender um pouco sobre o café, tem uns 7 anos atrás, eu conheci ele de novo. Eu achei onde que ele trabalhava. Aí, nisso aí, ele onde eu estou hoje, sendo, por exemplo, graças a Deus, estou sendo reconhecida aí, a Catiá, graças a Deus a ele e a Fafo Coffee, que é o Filipe Cross e o Marco Cross. Eles me dão me ativa nesse ramo para seguir para frente, não desanimar. Aí, desse nome do sítio Grod Stein, foi o Marco Cross que colocou lá. Ele foi lá, visitou minha propriedade, encantou aquela pedreira lá e falou. Aí nós conversando lá, ele colocou Sítio Grod Stein hoje, que o terreno chama esse aí. E o Rafael é o meu parceiro, que nós moramos daqui 30 quilômetros daqui, pertinho, da Nova Rio Grande. Aí é fácil nós coisar. Ele que é o meu parceiro mesmo, que dá até puxada de como diz, dá umas puxadinhas de orelha assim, para você tem que fazer assim. E ele que me colocou nesse ramo de café aí, e onde conservar o solo e a natureza com isso aí. Nós trabalhamos. E onde que o projeto também começou lado a lado, né? Que tem uma planta lá no meu terreno que nós plantamos o dia que começou o projeto. Nós plantamos um pé de ameixe, onde que começou lado a lado, que é um trabalho muito maneiro no Rafael ali. Yeah, so he's saying that Lado Lado is a project started by Rafael, which is like a really big partner of him. So he helps him a lot, like to invest in the property and to make sure that he's doing like all of the important stuff with the water in the area and the soil and everything, and preparing everything. And Faf is Felipe Croce and Marco Croce, and yeah, they are quite like it, big importers in Brazil.
exporters, sorry. And was actually Marco Crossi that he put the name, went to visit his property and said about the rock and linked to give him this name for the sitio, which is quite interesting. Yeah, we've had a conversation with Rafa and Felipe as well, one of the first coffee chats. If our listeners and viewers are interested to learn more about this connection, about the work that they do, which is pretty amazing, there is a Context Coffee chat with those guys as well. So I highly recommend watching it. Oh yeah, definitely. I actually did an internship in Isso é Café, which is Felipe's roastery. Ah, okay. Cool. In São Paulo. So I did learn a little bit about roasting coffee in his roastery. Oh, nice. Oh, what a small world. Yeah, definitely. Let Fabia and Theodoro know. Yeah, eu comentei com ela que eu fiz estágio na Isso é Café, que é a torrefação do Felipe Crossi, em São Paulo. Então eu conheço ele também, assim, eu tive contato com ele em 2019, o que é interessante, assim, como esse mundo é pequeno. We do want to cover the other parts of our chain as well. So your part at the coffee shop, and then maybe the roastery as well. But I mean, as always, these conversations are so interesting that I just can't stop asking questions. Maybe just for Theodoro and Fabia as the last questions. I know Theodoro has sent me pictures of his little kitchen garden. But I was wondering if, other than coffee, do they grow any other crops that they can use for cash crops to bump up their earnings, their yearly earnings? And also maybe because they do farm organically, but not certified organically. And I was wondering what led them to this path, to the organic farming, and whether they have any intention of ever getting certified. Ela disse que recebeu fotos da cozinha de vocês, que é uma cozinha do lado de fora. E aí ela fica se perguntando se vocês tem produção de mais alguma coisa, se vocês produzem mais algum outro tipo de alimento, e se vocês vendem isso, se de alguma forma isso ajuda no sustento de vocês. E a outra pergunta é que ela sabe que vocês produzem café orgânico, mas vocês não têm a certificação orgânica. Se vocês têm interesse de algum momento tirar essa certificação e o que fez vocês quererem ser um sítio orgânico. Essa cozinha que ela viu ali é uma casinha antiga minha ali. Primeiro eu morava onde que nessa aqui. Quando tem tempo, a minha esposa faz esfirro. Aí nós vendemos para ela ganhar um trocadinho dela também, para ela poder comprar mais coisas que ela que fica à vontade, né? E questão meu sítio orgânico, a lei hoje, o que acontece para me fazer um certificado, sai muito caro para a gente. Tem muito demanda, muito burocracia. Então, assim, o Rafael sempre fala, eu falando, meus clientes lá fora vão confiar em mim, porque eu era meieiro, trabalhava nessa propriedade, onde fui intoxicado com veneno, e até hoje eu tenho sequela. Aí eu parei. Foi intoxicada assim, com? Você foi, o que aconteceu? Desculpa. Intoxiquei com veneno. A gente era meieiro, tipo assim. O patrão você estava fazendo o cuidado das plantas, é isso? Nós falamos aqui, bater um veneno brabo nas plantas, na terra, que nós chamamos na época, era paixão, e aquela poeira subiu
com máscara ainda passou, aí eu intoxiquei. Nós era meieiro, o patrão pedia para a gente fazer, a gente precisava fazer, né? E Entendi. nisso eu plantei muitos pêssegos, goiaba. Aí eu pegava, vamos colocar um veneno para matar o mato, né? Herbicidas. Aí eu pipocava as pedras. Aí eu batia nos pés de pêssego para matar os bichos, para não comer o pêssego, eu passava mal. Aí eu parei nisso aí e falei assim, eu não quero nada também mais disso no terreno, não. Aí eu comecei a cuidar do terreno só na base da roçadeira, dá bem mais trabalho para a gente, né? Aí eu peguei e falei assim, agora para frente, são 7 anos sem herbicida no meu terreno. E tem uma parte lá que eu uso o adubo orgânico lá. E você ainda planta goiaba e qual foi a outra fruta que você mencionou? Não, esse plantio de goiaba e pêssego eu abandonei. Aí, o que subiu para mim é sombrear meus pés de café. Plantar cafés em volta e ficou as árvores no meio. Deu para entender? Ah, Eu entendi. plantei café. Mas não tem mais goiaba, são só árvores. Não, tem Os pés de goiaba e pêssego continuaram lá, mas sem agrotóxico nele. Ficam lá assim, aí os pássaros comem, né? Assim, eles dão assim. Entendi. Né? Aí só os pássaros que comem e também fazem o sombreamento do café. Lógico, faz todo sentido. E você era meieiro de plantação de café? Sim. Entendi. Nasci até 2010, eu acho, eu era meieiro. E aí você decidiu ter sua própria plantação? Não, aí surgiu uma oportunidade, né? Surgiu uma oportunidade do crédito fundiário, onde que eu comprei essa propriedade lá. Essa mesma que nós éramos meeiros, o patrão com o tempo foi assim, não teve mais condição, faliu um pouco, ele vendeu para o banco e o banco repassou para a gente em prestações que a gente conseguiu comprar. Ainda até hoje a gente está pagando. Por ano a gente paga. Nossa! São 18 anos que o governo... Nós somos em 18 famílias, onde nós compramos essa propriedade, são 117 hectares de terra e 57 hectares de mata reserva legal, lá tem uma coisa mais linda, e o resto cada um pegou uma parte dele e estão cuidando, assim, e pagando todo ano, tem que pagar certinho. Uma vez por ano eles pagam. Até que semana passada eu paguei o meu. Que história linda, gente. Eu tô toda arrepiada. Para quem gosta, eu nasci meieiro e hoje, graças a Deus, estou com um terreno lindo, com muita árvore plantada no meio, que eu plantei árvore, tem baú grande lá, estou conservando a natureza. E pesos de várias cores, todas as cores, quando florir vai ficar tudo... Ai, que lindo! Quero visitar vocês. Pode vir. E é onde que eu tirei ainda uma parte desse terreno e estou deixando virar uma mata. Era onde que eles antigamente desgotava assim. Aí eu deixei para lá, que eu não podia mexer com goiaba. Aí eu estou plantando a árvore no meio. Agora eu estava olhando esses dias, está começando a escorrer uma aguinha já. A natureza já está botando para aquele lugar ali. Em breve eu vou ter uma maravilha. Olha, que Isso maravilha. para a nova geração que está vindo aí vai ser muito bom. Para minha filha que está... Eu quero ter meus netos cuidar daquilo lá também. Deixa eu traduzir para ela. So it's a really big and touch story. So he used to work for a coffee farm. He was born as a farm worker. We call meieiro in Portuguese. And he got intoxicated by the pesticides and the pesticides that he was using. Wow. And it's like he's still having some like problems with this. So in 2000, desculpa, quando é que vocês compraram a fazenda? 2007? 2010.
Foi 2010. 2009 para 2010. So in 2009, the farmer, the producer that he used to work for, he started to. Farm? It was a coffee farm. Was it a big farm though, or? It was a big farm. Yeah. And he started to he abandoned his business, and he entered in liquidation, and the bank bought his property, and sold this property for the people that used to work for him. Oh, okay. So they were 18 people, and they shared the place, and they got it. And the sum of the space, the hectares, were how can I say it? Protected by the environmental laws. It's a really beautiful, has a watershed. Yeah, I don't really know how to translate it, but I will have a look and give you the words. So he like springs. Springs, yes. Springs, yeah. And so he started producing. He started having guavas and peaches. And he used to use the pesticides as well, especially guava is really gets a lot of bugs and things. So he used to have the pesticides as well, but when he was distributing it, it was getting his skin and making him really uncomfortable. And at some point he decided I'm not going to do it anymore. I'm going to use only natural stuff. So he started to use only natural stuff. The trees are still there, but he used the trees only to shade the coffee trees. So the birds and the other animals eat the fruits. He doesn't harvest the fruits anymore, but the trees are still an important part of the production of his coffee. And the little kitchen that you mentioned used to be an old little house that he had. And he made a kitchen for Fabia to produce a kind of savory pastry that he called Schwiehe, which is normally a traditional Middle East recipe, but is really, really common in Brazil, Schwiehe. So she produces it and she sells it to have her own money and to do her own stuff. So so he was born as a worker in a coffee farm, and now he has his own coffee farm, and he tried to do everything organically because of this intoxication that he had. But to take the certification is really, really hard and costs a lot of money. As far as I know, you need to have a certain distance from any kind of soil that it has pesticides for a certain amount of years, and it's really complicated and it costs a lot of money. So unfortunately he can't have the certification. He can do it because it's important for him, but he's not having the certification anytime soon. Yeah, that makes sense. But maybe it's interesting for him to know that, I mean, even though from a consumer perspective, the certification is easy to grasp, easy to recognize, oh, it's certified organic, but a lot of my customers don't actually make that differentiation, if that makes sense. So they are really happy that it is organically grown, but they don't, it doesn't bother them that it's not certified organic. Yeah, definitely. Yeah. Kátia tá dizendo que, na verdade, assim, apesar da certificação ser uma coisa boa,
a certificação de orgânico, né? No sentido de que quando as pessoas olham um pacote, elas veem logo aquele selo de orgânico e é fácil de identificar. A maior parte dos clientes dela normalmente não se importam se não existe o selo. Se eles sabem que é orgânico, para eles é suficiente. We think it's great and it's amazing that he puts all of this effort and love into the land and into his plants and into what he does, and that's what is important to us. Com certeza é mais importante para a gente saber que você bota todo esse amor e esse cuidado na sua plantação e no solo e na água do que ter apenas um selo. Você vê quando a gente anda na beira da lavoura, você pegar aquela terra assim e cheirar, você sentir aquele cheiro de terra limpo. Então, assim, mesmo pesticídio que nós falamos, o Roundup, o Glyfosato, que são os maiores problemas da terra, né? Que é onde mata a cadeia alimentar, né? Até que eu estava com um cara, pediu um café commodity para um rapaz aí, ele falou, eu comprei um monte de café, esse ouro de café commodity, mas ele falou que não tem broca. Aí ele falou, por que sua lavoura não está dando broca? Porque a lavoura dos outros está dando muita broca. Questão assim. Aí eu falei assim, primeiro, a cadeia alimentar ali é um bichinho se alimentando do outro. E onde eu estou conseguindo equilibrar meu terreno. Sendo que embaixo da agrotóxica, os bichinhos morrem todos, né? Com certeza. Na minha propriedade ali, passou esses dias, deram umas matérias aí, que apareceu perereca, são da Mata Atlântica. São umas espécies muito raras se você vê elas por aqui. Só que lá tem uma que é até venenosa, que o índio, na época, passava a flecha para matar passarinho. Você não pode pegar ela sem luva. Aí são 3 tipos de espécies de perereca que surgiu na minha propriedade. Nossa, que incrível! E nós estamos plantando muita fruta, assim, também, para trazer a natureza dos bichos para dentro ali. É um sonho que eu estou tentando fazer e vou realizar em breve. He's saying that you can smell how different it is to have like organic soil that doesn't have any toxic substances on it, and that now he can understand the importance of the chain to have like bugs in your plants, because one little bug each other bug that each other bug, and it's important to have those. He bought some commodity coffee from another producer lately, and he said like his coffee didn't have any defects produced by the bugs that he I don't know the name in English. In Portuguese we call broca. It's like broca, coffee kind of coffee borer beetle. It bores into the and he said that it's clearly is because he uses pesticides in his coffee. And he said that it lately started to appear different animals in his farm, because it's so natural and everything is growing like organically, that it started to have like types of frogs from the Atlantic reservoir. Because it's happening, because the nature is happy again. So it's like it's bringing good things, and his goals is to bring more and more animals back to biodiversity. That's amazing. Great. Maybe just so we give him and Fabia a chance to ask questions that they may have for us as well. Maybe we can do one more for Fabia that I think will be interesting to both of us, Joana. What is it like to work in coffee farming in Brazil as a woman? A gente vai já passar
as perguntas para vocês, né? Para vocês poderem perguntar para a gente. Mas a gente gostaria de saber da Fábia como é para ela ser uma mulher trabalhando numa produção de café. Fácil, né? Não. É bem trabalhoso, né? Tem que dar conta da casa também, não é só o café, tem que dar conta do café, a casa. E no final também é gratificante ver vocês estar gostando do nosso trabalho e sendo reconhecido, né? É também gratificante. Com certeza. Yeah, she said definitely it's not easy because it's not just the farm itself. Is like it's really hard to take care of the house and the food and do everything that she needs. To be a woman in Brazil, I think it's even more having this part of like the house is strictly job for a woman. So just to clarify those things, and also like to do all of the jobs in the sitio and everything. So yeah, she says it's really hard, but it's really grateful to see how we are appreciating their coffee, and this make her really happy. Great, yeah. And I think we were also both interested in knowing, because I think I've seen on their Instagram, I've seen pictures of them in coffee shops in Afonso Claudio. That's the name of the nearest town, I believe. So we were both wondering whether there are local cafes that actually serve coffee from Sitio Grod Stein. Kátia viu no Instagram de vocês visitando algumas cafeterias próximas ao sítio, né? A cidade mais próxima de vocês é Afonso Cláudio? Alô? Dá para ouvir? Agora eu estou ouvindo, tá me Estou ouvindo? vendo. Estou sim. Vocês qual a cidade mais próxima aí de vocês? Afonso Cláudio. Fica a 23 quilômetros aqui. E vocês visitam normalmente cafeterias lá? A Kátia falou que viu algumas fotos no Instagram de vocês em cafeterias por lá. Eles compram café de vocês? Alguma dessas cafeterias vendem café que vocês produzem? Não, né? Afonso Cláudio não tem cafeteria, infelizmente não tem. É mais interior, né? Que não tem cafeteria. Tem uma mulher que tem uma confeitaria. Aí ela vende assim. Ela tem uma confeitaria de doce, ela faz doce, serve muitos tipos de doce. Aí ela também tem um cadastro dela para fazer um cappuccino e um outro tipo de café lá, um doce, negócio lá. Aí ela compra o nosso café para fazer esse cappuccino. Entendi. Que interessante. Então esse é o único café local que vende o café de vocês, que usa o café de vocês. Aí tem os colegas também que sempre quer uns 3 pacotinhos. Tem as pessoas que compram também, né? Para o consumo delas mesmo. Entendi. Yeah, in Afonso Cláudio, this city, they don't have coffee shops. What they have there is one bakery that sells it's more like a cake shop, so sells like cakes and cupcakes and those kinds of stuff. And then she makes cappuccino there with their coffee, but it's the only one. Yeah. And a lot of friends buy their coffee just for their own consume. So it's just to drink at home, and so normally buy like 2-3 packets, and that's it. And who roasts the coffee then? Vocês que torram o café, que vocês vendem para os amigos e para confeitaria, ou vocês Não, têm alguém que torre para vocês?
Não, eu pego daqui, preparo o café, vou para Venda Nova do Migrante, é onde o Rafael que faz as torras lá, o rapaz que trabalha com ele lá, que é o Steve, que ele é um colombiano. Aí que trabalha com o Rafael, é esse que faz as torras do meu café. Entendi. Porque o Steve é barista. Eu acho que eu já ouvi falar nele. Eu vou até procurar saber. Ele tem um lá no Fafo Coffee. Ele tem o quê da FAF? Lá na Fafo Coffee tem o Felipe. Tem 2 anos atrás, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fui visitar o culto da cafeteria lá no Rio de Janeiro. Aí eles vieram lá do Rio de Janeiro. Você conheceu o culto? Guto? Você já chegou a saber lá o culto numa cafeteria? Aí eles vieram, ficaram 40 dias. Curto café. O curto Café. café. Sim, sim. Aí os meninos do curto que estão trabalhando aí, não? Olha só. It's a really small world. Eu fui lá e vieram para cá para conhecer a modo de preparo. Aí ficaram aqui 40 dias na minha casa, aqui aprendendo sobre café. Eles não conheciam o pé de café, o grão do café, só conheciam quando chegaram para eles lá torrado. Aí eles vieram para cá para conhecer, foi tipo uma troca de experiências. Eles conheceram o nosso trabalho na lavoura, foram lá na panha de café, e em troca também ensinaram mais a fazer o café, né? A coagem, tudo direitinho. Foram dois. Né? Foram os irmãos, os Foster, que foram aí? Não. Qual era o nome dos meninos que foram aí? Não, esse Steven. O Steven, que é esse que está com o Rafael. E o Felipe que está com o Farco. Entendi. So, he has so Rafael, which is from Lado Lado. Yeah. He in Venda Nova do Imigrante, which is another city. He has a roaster there, so like he takes his coffee to Rafael to roast the coffee, and then there is a barista called Steve, which is a Colombian one, that he works with him and roasts the coffee for them. Okay. Steve and Felipe are from Curto Café, which is a collab in Rio de Janeiro. That is like has coffee and bread and lots of stuff in like a really nice big space. It was one of the first specialty coffee places in Rio. It's kind of like short coffee, so it's like it's curto café. Okay. So it's short coffee. They went to visit Theodoro and Fabia and stayed with them for 40 days to see how is the day by day in a coffee farm. And one of them now lives in Vida Nova do Imigrante and works with Rafael. How cool. Yeah. It's funny, I used to work really close to Curto Café, so it's like it's a really it's what I said to you, is a really small world, especially like the coffee world is really small. Oh, that's cool. All right, so yeah, his coffee is kind of making the rounds as well. Then it's yes. Even though Sitio Grod Stein and Afonso Claudio is, I think, fairly rural, through Lado a Lado and the connection with Felipe and Faf, it is kind of spreading in Brazil as well. Yes, definitely. Amazing. All right. Well, how about you, Joana? I think you had a few questions as well.
maybe before we start with that, it would be interesting for me, for the viewers, but also for Theodoro and Fabia, if we didn't do it at the beginning, maybe you can do a quick introduction for yourself and what it is you do and where you do it. Okay. I'm just going to tell them. Yeah. Tem alguma... Eu vou me apresentar, só para vocês saberem. Eu fiz algumas perguntas que eu coloquei para a Fábia, acho que é para a Fábia, desculpa, para a Kátia. Eu vou reduzir um pouco, né, já que a gente está há bastante tempo já e a gente quer ouvir um pouco de vocês também. Mas, só para vocês saberem, eu sou uma chefe de departamento de café aqui na Inglaterra. Então, assim, quando eu morava no Brasil, eu trabalhava com seguro, eu não trabalhava com café. Eu comecei a trabalhar com café aqui. E aí eu fui para o Brasil, passei 1 ano e meio no Brasil, trabalhei como barista no Brasil e visitei algumas fazendas do Caparaó. Visitei o Ninho da Águia, visitei o Sítio Santa Rita, a Fazenda Santa Rita, algumas fazendas menores também. E voltei para cá e comecei a trabalhar mais com café especial e consegui subir, né, na minha carreira a ponto de chegar a ser uma chefe de departamento de café. Então, hoje eu trabalho para uma rede que tem 3 lojas e eu sou a pessoa responsável pelas 3 estações de café deles. E aí eu escolho os cafés que a gente vai usar e treino os baristas e faço toda essa parte. Então, eu vou contar um pouco sobre isso em inglês para as pessoas que vão assistir o chat mais tarde. So, my name is Joana. I'm the head of coffee of the Bristol Loaf, which is a small chain of a bakery in Bristol, UK. When I moved to UK 6-7 years ago, I was working with insurance and I was really disappointed with the corporation world. I didn't want to work with it. So I started to work in a coffee shop to have some reference here because I couldn't find what I wanted to do and how to get interviews in UK. And then I fell in love and I was like really happy working in a coffee shop, way happier than I was working in office. So from then, I started to study a lot about coffee and trying to immerse myself as much as I could. Then I went to Brazil in 2018 to renew my visa, which was refused at first. So I spent 1.5 years in Brazil waiting to sort out my visa. And then I took the opportunity to work with coffee there. So I worked in a coffee shop, also a bakery, that only do pour-overs, which is really different than everything, but also gives you a really deep idea about specialty coffee. And then I went to visit coffee farms and I did my internship with Felipe, and I learned quite a lot. I met a lot of people. I had one person that I always say that she took my hand and introduced me to lots of important people. And then when I got back, I was like, I really need to do it. And I started to push myself through and visit lots of roasteries. And I started as head barista in Bedminster, the shop that we were opening at the time. And then now I am head of coffee of the Bristol Loaf. So that is my short story about how I got into coffee and how much I love it. My husband says that I need to find a hobby because my hobby is my work. Because when I have time, I go for cuppings, I go for coffee competitions, I go for coffee shops with my friends, and so
That is my story. Coffee is life, huh? Not just for coffee farmers, but for it's a very similar story for me as well. Coffee has become my life, and it sounds like even though you come from a coffee country, you've discovered it over here and then rediscovered it when you went back to Brazil, huh? So yes. So how do you say that in Brazilian? Café e vida, something like that. Yes, yeah. Café vida. Yes. Yes. Yeah, Katia is saying that even though if I'm not a coffee farmer, sorry. Brazilian, yeah. Yeah. Desculpa, gente. Eu comentei com a Katia que minha vida é muito sobre café, porque mesmo não trabalhando numa plantação de café, eu trabalho com café e quando eu tenho tempo livre, eu vou em cafeteria e eu faço competição de café e tudo meu gira muito em torno do café. Meu marido brinca comigo que eu preciso achar uma outra coisa para fazer da minha vida, porque tudo na minha vida é só café. E aí ela falou, mas é isso, né? O café é a vida. Café é vida. Para qualquer pessoa que trabalhe com isso, normalmente a gente se envolve demais, né? That is something we have in common. É uma coisa que a gente tem em comum, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente? Dá para vocês ouvir? Dá para ouvir. Joana, dá para ouvir? Porque aqui ficou baixinho o som, não sei por quê. Ficou baixo, mas eu consigo te ouvir. Questão, qual o objetivo de vocês para o futuro aí assim, que vocês gostariam que a gente também trabalhasse num sistema talvez um pouco diferente, vamos colocar o que vocês querem, que mais numa xícara de vocês na hora de provar. He is asking what you would like to see. Sim, entendi. Estou já traduzindo para ela. He wants to know what you would like to see in our cup in the future. Which different things they could do for us to appreciate a cup of coffee from them. Mm-hmm. I'll let you answer that first, because you're on the cup end of the value chain here, huh? Yeah, I would say, and let me know if I'm wrong, but I would say anything that you would change the image of Brazilian coffee, because one of my baristas asked me about flavors from different producer countries. So he said I would like to understand a little bit better. It's which kind of flavor I can expect from a Guatemalan coffee, which kind of flavor I should expect. And I said to him, I don't know, I don't like it. I don't like when people do things like this, because nowadays with the processes and everything, you can change so much the flavors and the type of the coffee. You can get a red catuai and make it a better taste than a geisha if you know how to process it. So really annoys me personally when people come and say it's a traditional Brazilian, it's caramel, chocolate and nuts, and that's it. You understand? It's Brazilian coffee is a base for espresso, a blend of espresso that they will mix with something else. So in my opinion, and my personal opinion, not just as head of coffee, but it's as a Brazilian that enjoys coffee, I want Brazilian coffee to be recognized as something else and not just as a
because like his coffee is delicious and doesn't taste just nuts and caramel. Yeah, so I absolutely 100% agree with that. It's just a stereotype, isn't it, in the coffee scene, that Brazilian coffee is this one thing, because for a long time it maybe has been. It's been like a prop up component for blends, but very seldomly something in its own right. But producers like Fabia and Theodoro are changing that image rapidly, because they are producing amazing qualities that are not that stereotypical flavor, but that are something in its own right. So I think, to answer their question, from my point of view, keep doing what you're doing, and we love it. We love those flavors, well defined and fruity, but still nice and smooth. And there is an element of chocolate, but there's also more complexity. Yes. O que eu falei é que, assim, pessoalmente, para mim, o importante é que a gente mude essa ideia de que o café brasileiro tem sempre os mesmos sabores, né? Porque aqui, principalmente, quando se fala de café brasileiro, não tanto nas pessoas que entendem muito de café, mas nos consumidores em geral, se fala muito do café brasileiro ser base para fazer blend para expresso. Então, assim, é o café que traz a doçura para a mesa. Então, é um café que tem sempre amêndoa, ou castanha, ou chocolate, caramelo. É sempre essas notas que a gente chama das notas básicas do café, né? Não traz uma complexidade para o café. E eu não gosto desse estereótipo que se criou para o café brasileiro, porque eu acho que um café como o café de vocês não pode ser colocado na mesa dessa forma. É um café que tem muita complexidade, tem uma acidez, tem um sabor cítrico ali no meio, tem um sabor de chocolate, mas também tem uma complexidade por trás. Não é uma água com açúcar, entendeu? E o que a Kátia falou é que ela concorda comigo que não existe que esse estereótipo já existiu e que ele tem que morrer, que não existe mais isso, e que o café de vocês, por exemplo, é um café que prova isso. Então, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, porque é sobre isso. É importante que vocês continuem trazendo essa seletividade, esse processamento de cereja descascado e de natural, para trazer mais complexidade para o café, para a gente conseguir mudar esse estereótipo do café brasileiro. Vocês estão ouvindo a gente? Ou eu estou aqui falando há horas sozinha? Nós estamos ouvindo mais baixinho. Tá, aí eu estou fazendo assim para escutar direito, não sei o que aconteceu, aí o aparelho talvez deu alguma coisa aí, que o som abaixou. Mas Entendi. E nós estamos aqui lutando agora, buscando novas variedades, né, de café que o Rafael está trazendo para nós, que esse ano também nós já fizemos um teste em 2 variedades, que bebeu excelente. Em breve, se Deus quiser, vocês vão provar a variedade de café, umas mais óbvias. Isso, uma variedade de fora para mim. E nós estamos falando muito com essas variedades de café aí. Eu quero ver se eu uso um café de 90. Maravilha. He said that they are trying to bring a new varietals, varieties. Yeah, varietals. I never quite know what is the right term.
that Rafael is bringing for him, and is doing really well. They are nurturing and doing really well. So hopefully soon they will have new coffees, and that they are really happy with it. Mm-hmm. I think maybe what's interesting for them to know, because from my perspective as a roaster who is, after delicious coffees with bold flavors and great quality on the one hand, but even more importantly to me is the aspect of sustainability. And I think Fabia and Theodoro are just a stellar example of best practice for Brazilian coffee farming on a small scale anyways, because they are, intuitively, based on their experience, promoting biodiversity in their farm and not just producing amazing qualities, but also doing it in a way that is in harmony with the nature that they're growing coffee in. And that to me is really, really important. And I think more and more consumers on this end of the value chain start realizing that these kind of measures make a difference and that they are important, and that we should support small coffee farmers like these guys so they can keep doing what they're doing and still earn a good living from it. O que vocês estão me ouvindo? Então sim, dá para ouvir baixinho, mas nós troquemos de lugar aí um pouco. Nós troquemos de lugar porque meu celular acabou a carga, aí eu coloquei no carregador aqui. Entendi. O que a Kátia falou é que para ela mais importante do que novas variedades de café é que vocês continuem sendo esses bons exemplos de uma produção sustentável e que respeita a biodiversidade e que querem fazer a colheita de vocês em harmonia com a natureza. Então, que vocês são um excelente exemplo para a gente de como boas práticas sustentáveis trazem uma boa qualidade na xícara e um café de excelente pontuação. Então, que isso para a gente que tem sido feito o nosso olho brilhar, digamos assim. A gente fica feliz que vocês sempre estão... o apoio também, igual de vocês, ativa a gente sempre, cada vez trabalhar mais nisso aí, conservação do solo, da natureza, respeitar os bichos, os insetos, que isso para a gente tem que ter uma gratificação muito grande nisso no nosso trabalho, igual vocês falaram, de tanto trabalhar, para a gente isso é uma felicidade muito grande. Que, com sabendo, certeza. do outro lado, as pessoas estão gostando do trabalho que a gente está fazendo. E eu estou tentando ver se eu coloco mais gente nesse trabalho que eu estou fazendo aí para aumentar um grupo de pessoas que cuidam da natureza. Maravilha. Katja, he said that the recognition from us makes him really happy and makes them want to keep doing it, because it's really important to respect all of the biodiversity of the farm, but also have this impulse of recognition to keep doing things right. Yes, please do. Yeah. Do they have any other questions? Do you have time, Joana, or are we wrapping it up here? Yeah, if you don't mind, I really needed to. Yeah, absolutely. I mean, thank you so much. Thank you, Joana, for taking the time and translating, but also thank you, Theodoro. Thank you, Fabia, for all of your hard work in producing your amazing coffee and for taking the time out of your busy farm day to be with us today. I hope this won't be the last conversation we have, and I'm really looking forward to getting your coffee back in next year as well. Definitely. Muito obrigada, Theodoro e Fábia.
Foi muito gratificante essa conversa para todos nós. A gente espera que essa não seja a última, que a gente tenha outras conversas. E a Kátia disse que espera comprar café de vocês novamente ano que vem e tá esperando por isso.